Das sociedades propriamente ditas. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Essa dificuldade, meu Deus, como somos complicados. Lidar com grupos de seres humanos é uma situação extremamente delicada. E a gente vai observando que as pessoas, eles chegam e começam a querer, cada um do seu jeito, mostrar aquilo que sabe, as suas possibilidades. E, com raras exceções, quando essas pessoas veem que o outro tem alguma coisa diferente do que ele não tem, ele fica com inveja, ele faz beicinho, ele faz picuinha. Aí começa os tititis. E isso, gente, é uma porta escancarada para as obsessões, para as interferências difíceis. É muita misericórdia dos nossos protetores, dos nossos mentores, nos mantermos mais puros, menos atacados por esses espíritos, menos influenciados por eles. Então nós temos que ter o cuidado, o discernimento, o entendimento de procurarmos fazermos-nos melhores, de procurarmos nos colocar em melhores condições de fazer aquilo que nós nos predispomos a realizar em prol de nosso semelhante. É necessário, pois, que tenhamos as devidas condições de trabalho, com segurança, com responsabilidade, mas minimizarmos todas as formas de dificuldades que tivermos de conviver uns com os outros. Aprender que o outro é o outro. E no caso nosso Brasil, que temos pessoas de várias regiões, às vezes em cidades diferentes, e aí cada regiões nossas tem a característica própria. Umas são mais falantes, outros são mais quietos, e cada um com cada um, seguindo o seu pedaço, seguindo o seu caminho, para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria. E é o que nós precisamos de fazer. Procurar nos melhorar, procurar nos aperfeiçoar. Frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem em sociedades, resumi-lo-emos aqui em algumas palavras. Então, para formar uma sociedade, como vai formar uma sociedade? De que forma a gente vai criar uma casa espírita? Até hoje temos dúvida, mas às vezes esquecemos de procurar o manual. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possam chamar uma associação ou sociedade. E aí, gente, é uma grande dificuldade. Porque o Espiritismo é muito jovem, é uma das religiões mais jovens da Terra. Ela não traz novidade nenhuma. Mas exatamente por não trazer novidade nenhuma que vêm as complicações. Porque a mediunidade sempre foi exercida no meio dos povos. Entre as tribos indígenas, entre as tribos africanas, entre as aldeias africanas, entre as aldeias germânicas, romanas, sempre tinha lá seus médiuns. Os gregos tinham lá a pitonisa, os egípcios tinham as sacerdotisas, ou seja, sempre existiu a mediunidade em todos os tempos, em todas as épocas. Cada região tinha suas características. E qual era a principal função do médium? Fazer previsões para alguém. Boas ou ruins, acertadas ou erradas, ele fazia. Então todos nós, ao depararmos com a mediunidade, a gente quer saber assim, como será daqui a um ano? 2 anos, daqui a 3 anos, vai ter guerra, não vai ter guerra, quem vai ser campeão do mundo, quem vai ganhar as eleições. Se a gente pudesse perguntar tudo isso para os espíritos trazerem para a gente, que maravilha. Mas não é assim. Então, por ser uma religião que está nascendo agora, tem espíritos que chegam aqui na Terra, simpatizam com a doutrina espírita por N motivos, principalmente pelo treinamento que é feito no mundo espiritual, e ele vai para o espiritismo. Ao chegar lá, ele depara com seus conceitos, com o conceito do outro,
da outra, e aí começam os embates. Às vezes não é verbal, mas é mental. E nós temos que aprender a buscar na fonte o que diz o livro dos médiuns, o que diz o livro dos espíritos, o que diz o evangelho. Ah, mas lá tem o quê? Me aponta onde está o erro. Evangelho, livro dos médiuns, livro dos espíritos, me aponte onde está o erro. Onde está o ponto de divergência? Na Gênesis tem gente que há grandes discussões sobre o tema. Abstenho de entrar nas discussões. Mas a gente tem que começar a ver que esses 3 são livros essenciais, que não dá margem para muita dúvida, não. Ah, mas faltam dados. Quem é que vai completar? Qual dado está faltando? Realmente está faltando? Então nós temos que procurar ver que temos que pautar, no mínimo, pelo essencial. Vamos trabalhar o essencial. Vamos trabalhar o pacotão simples ali do trabalho. A partir dali, quando tivermos com o essencial bem elaborado, vamos começar a pensar se existe realmente alguma inovação que podemos fazer. Até então, fiquemos nesse ponto mesmo. Então, olha que detalhe interessante. Como o Espiritismo acaba de nascer, um grande número de adeptos que vêm até a doutrina espírita tem dificuldade então é muito pouco compreendido na sua essência por esse grupo que procura a doutrina espírita. Até hoje temos essa dificuldade. E aí esse laço mais forte que tem nas outras religiões, a gente tem que construir. Então, o esforço a mais que nós temos que fazer para conseguirmos manter a unidade de ideal, a unidade de sentimentos e buscar realizar realmente o trabalho edificante. Em tudo que você pensar, existem divergências. Na política, dentro de todas as facções religiosas, entre as torcidas de time, não vai existir unanimidade. Exatamente por não existir unanimidade, tem que existir bom senso, para a gente respeitar o limite de cada um, a gente tem que respeitar a possibilidade, a responsabilidade de cada um, para fazermos o melhor. Impossível é que semelhante laço exista, e não a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral. Aí que está a chave do Kardec, né? Ele coloca para a gente que é muito difícil manter os laços, porque anteriormente, dentro da doutrina espírita, principalmente na época dele, ninguém era espírita. Se nós vermos o grande número de espíritas hoje, só se a gente fizer as contas de quantos espíritos eles ajudaram lá na mediúnica, então nós éramos obsessores que estavam lá tentando atrapalhar. Hoje a gente está sentindo aqui que é difícil fazer um serviço sendo atrapalhado por obsessores, né? Brincadeiras à parte, não podemos fazer uma afirmação assim, mas podemos pensar nessa possibilidade sim. Mas de todo jeito, somos espíritos que estamos convivendo com a doutrina espírita provavelmente pela primeira vez. Pela doutrina espírita, classificada, catalogada, pelo Kardec. Por isso, só nas próximas encarnações é que teremos um grande número de ex-espíritas reencarnados no nosso meio. Aí já começamos a sentirmos o peso, que não valeu a pena ficarmos discutindo, criando atrito, criando problema, e que devemos trabalhar para uma unanimidade. Ou compreendem, então, a não ser entre os que compreendem o objetivo moral, ou compreendem e aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Então, para nós, isso, gente, é que nós temos que procurar fazer da melhor forma possível. Como eu olho para a doutrina espírita? Como que eu olho para a minha reunião mediúnica? Como que eu olho para a minha atividade assistencial? De que forma eu procuro fazer esse trabalho? De que forma eu procuro me dedicar a esse tipo de serviço, a esse tipo de trabalho? Somente com uma dedicação séria, com um objetivo sério, compreendendo toda a extensão moral que a doutrina espírita traz para nós, todo o comprometimento que ela nos traz para séculos, milênios que virão,
e como nos descompromete com as trevas do passado que estivemos inseridos e macumunando tramóias, problemas para o futuro. Lá criamos o problema. Hoje a reunião mediúnica nos dá a oportunidade de ouvirmos nossos antigos comparsas, ouvirmos nossos antigos adversários e procurarmos então criar possibilidades de edificarmos o bem, de edificarmos a luz, edificarmos a paz. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto, acerca da questão moral, não podem haver duas maneiras de encará-la. Então, quem vai procurar a doutrina espírita simplesmente porque quer um fenômeno, simplesmente porque quer ver alguma coisa diferente, traz dificuldade. E ele terá dificuldade, ele criará dificuldade, porque ele quer o fenômeno. E o maior fenômeno que a doutrina espírita pode nos oferecer é a nossa transformação moral, a nossa melhoria como espírito, a nossa melhoria para a eternidade. E aí, quem entende a questão moral e a extensão moral da doutrina espírita, ele saberá encará-la com seriedade, com responsabilidade e com consciência do trabalho que tem a fazer. E é grande. Tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros. E a recíproca benevolência, que entre todos reina, exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade. Isso é de extrema importância. Confiança mútua. Como é a relação dentro do grupo e com o grupo? Como nós nos relacionamos? Como nós encaramos a nossa postura íntima dentro do grupo? Como nós encaramos aquilo que nós temos que fazer e realizar dentro do grupo? Nós sabemos respeitarmos uns aos outros? Sabemos olhar para o outro e saber que ele é um companheiro secular, milenar, que está ali do nosso lado, e nós temos a oportunidade de aprendermos a ter uma convivência ética e moral elevada, que nos impulsiona para o bem-estar, que nos impulsiona para o crescimento. A partir desse momento, nós não vamos ter constrangimento nem vexame das suscetibilidades e, pior de tudo, das deficiências morais. Porque nesse momento as deficiências morais nós temos que nos corrigir, nós temos que nos postar de uma forma diferenciada, de uma forma a construir um reino de paz dentro do nosso coração. Do orgulho que se irrita há a menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Então o orgulho que irrita de qualquer coisa, o egoísmo que não quer que exista nenhuma contradição, é sempre que ser um ponto de problema sério. Certa vez eu estava vendo uma entrevista de um grande líder mundial. Ele disse que as pessoas poderiam ser orgulhosas, vaidosas, enfim, ter um monte de defeito. Mas nunca deveria se ter o defeito da arrogância. Porque se você for arrogante, você já está derrotado. Você não vai ser derrotado, já está derrotado. E eu tive que meditar muito sobre isso. O orgulho, muitas pessoas têm orgulho da profissão, têm orgulho do que fazem. Não é uma coisa tão ruim. A vaidade. É bom que a gente tenha um pouquinho de vaidade. Em alguma coisa a gente tem que ter vaidade. Mas ela não pode ser uma vaidade que venha a fazer com que a gente tome ações que prejudiquem a outrem. Simplesmente para satisfazer o nosso egoísmo. A gente tem que ter uma vaidade que nos dê segurança até o limite da nossa segurança. E assim também o orgulho até o limite da nossa segurança. Agora, a prepotência e a arrogância vai te levar para o buraco. Porque você vai começar a se sentir imune a tudo, senhor de tudo, não vai ser avisado dos perigos e o buraco mais à frente você vai cair. Aí é que vai fazer o grande diferencial para nós, sabermos postar de forma a termos mais respeito, primeiramente por nós mesmos, e construirmos
uma base de reação, de seriedade com a vida e conosco mesmo, perante aquilo que a justiça divina está nos dando para que a gente possa crescer, que é conviver harmonicamente dentro de um grupo mediúnico. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não da expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes. Então a sociedade tem que estar ali com um sentimento partilhado por todos. E qual é o sentimento que tem que estar partilhado por todos? Que todos têm que se reunir com o propósito de se instruírem, buscando os ensinos dos espíritos e não a expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes. O objetivo da sociedade espírita, da casa espírita, do grupo espírita é procurarem se instruírem, se aperfeiçoarem e procurar fazer o melhor. As nossas tarefas têm que ser feitas com amor, têm que ser feitas com determinação, têm que ser feitas com responsabilidade. Temos que estar ali imbuídos dos nossos melhores sentimentos, imbuídos dos nossos melhores ideais, para construirmos as bases com as grandes possibilidades de realizarmos o melhor onde quer que estejamos. Ou para fazer cada um o que a sua opinião prevaleça. Seria não só viável, mas também indissolúvel. Então, se as pessoas estiverem lá sem o objetivo de querer procurar coisas interessantes e não impor cada um a sua opinião, nós vamos construir uma base sólida, nós vamos construir uma base firme que ela vai fazer com que essa sociedade seja indissolúvel. Ela estará sempre unida, sempre construindo e sempre crescendo. Às vezes eu chego numa casa espírita e a pessoa assim, essa casa tem 50 anos, mas tem 5 participantes. Aí tinha uma casa, ela tinha 17 anos quando eu comecei a frequentar. Quando eu saí, ela estava com 38, com 17, não, com 39. Ela tinha cerca de 5.000 integrantes. Aí a gente tem que ver como está sendo construído. A gente tem que ver como está sendo estabelecido o trabalho. E é dentro desse conjunto de ações, desse conjunto de trabalho, que nós temos que edificar as nossas forças. Senão a gente se perde. Quer criar uma casa espírita, você tem que criar uma base sólida para ela. Você tem que criar um conjunto de ações que una as pessoas em prol de um ideal e que todos vão ali trabalhando, que todos ali vão movimentando forças para que o conjunto de ações seja bem realizada e bem edificada. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos, deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos ou do que a constituição de grandes aglomerações. Aí ele faz traz para a gente essa ideia que um grande número de casas espíritas pequenas seria melhor do que uma casa muito grande, devido à dificuldade de você lidar com muitas pessoas. Mas isso não quer dizer que ele proibiu. Portanto, existem casas muito grandes, muito bem organizadas, muito bem estruturadas. Mas é lógico, o número de casas espíritas muito grandes são poucos. Agora existe um grande número de casas espíritas pequenas, lutando com as suas dificuldades, mas com a sua disposição de servir, com a sua disposição de ajudar, com a sua disposição de construir uma fortaleza ali psíquica para as pessoas. E o que vai fazer a casa se fortalecer é o envolvimento das pessoas com a caridade. Quanto mais eles estiverem dispostos a ajudarem o semelhante,
aprimorarem as formas de ajudar o semelhante, mais eles estarão construindo as bases para uma realização melhor. Não adianta querermos estabelecer uma meta de trabalho dentro de uma casa espírita, excluindo a caridade. Ah, mas é assistencialismo. Assistencialismo para você que não está passando fome. É assistencialismo para você que não está passando por dificuldade. Larga essa ideia estapafúrdia de lado, arregace as mangas e trabalhe pelo bem-estar do semelhante. Procure fazer o melhor possível pelo semelhante. É somente assim que nós vamos receber o melhor possível dos espíritos. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar núcleos da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Se é difícil unir um grupo de pessoas dentro de uma casa, mais difícil ainda fazer esse trabalho de interrelacionamento entre as casas. Hoje esse trabalho está sendo começado na AME-BH, buscando meios de unir as casas, de confraternizar entre as casas, para que nos fortaleçamos e quebremos algumas arestas meio bobas, devido a tantas arestas que existem, e principalmente corroborando com o que Kardec diz aqui, da dificuldade de reunir pessoas dentro de uma mesma casa, e a dificuldade que nós encontramos em manter uma inter-relação entre as casas, depara-nos o entendimento de que aquilo que nosso irmão falou para nós, de que grupos de espíritos dentro de uma casa e grupos de espíritos dentro da outra casa não são bem vistos entre si, ainda não compreenderam bem a importância de relacionarem bem entre si, deixa-nos bem claro que estamos diante de uma grande, dura verdade. Ainda não aprendemos a amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou e construir como Jesus construiu. Estamos ainda rastejando, porque estamos esquecidos de relacionarmos-nos entre si. Estamos esquecidos de estendermos as mãos e de aprendermos a conviver como amigos, como irmãos. Ainda tem o nome toque de um grupo de um tarefeiro que trocou o dirigente da reunião dele, ou da tarefa dele, aí eles se reúnem e vão para outra casa. Isso é infantilidade. Isso é jogar caco de vidro na relva que você vai deitar. Tenha maturidade. Saber que existe regras dentro da casa, a cada 2 anos vai trocar o coordenador da tarefa, vai ter uma série de mudanças dentro das casas, faz-se necessário, e cresçam espiritualmente, cresçam profissionalmente, aprendam. Poxa, a doutrina espírita é algo muito sério e requer seriedade e um profissionalismo caritativo de cada um de nós. Se nós trabalhamos na doutrina espírita por livre e espontânea vontade, gratuitamente, voluntariamente, vamos botar o nosso sentimento, vamos botar o nosso coração no trabalho, vamos colocar os nossos melhores ideais e vamos podar nossas arestas. Vamos construir, vamos trabalhar pelo bem. As pessoas, muitas das vezes, elas querem apenas desfrutarem de títulos, ao invés de desfrutarem de responsabilidades. Ao invés de encararem a posição de responsabilidade, ao invés de procurarem agir com responsabilidade, começam a desenvolver teorias paralelas que não vai levar a lugar algum. Trabalhemos, pois, por ideias melhores, por pensamentos melhores, por realizações melhores, principalmente melhorando os nossos sentimentos uns para com os outros. Somente fazendo essa reforma íntima, essa melhoria interior, é que vamos procurar realmente edificar o bem, edificar o amor e edificar a verdadeira fraternidade onde quer que estejamos, para construirmos um melhor amanhã dentro dos nossos ideais de amor, de fraternidade e de paz.